Diz aí, escritor, tudo bem? Calma que você não tá em nenhum canal de YouTube que fala de coisa nerd, de Homem de Ferro, de Dragon Ball, não, nada disso. É que eu ganhei essa camiseta de um grande amigo meu e tô homenageando ele aqui, agradecendo pelo presente. Mas se você não sabe, mas se você sabe é bom lembrar, Dragon Ball, que muita gente conhece, na casa dos seus 30, 35 anos, é uma das maiores obras orientais do gênero. Começou como mangá, depois virou anime, teve filme e tantas outras coisas mais. Centenas de jogos e muita coisa. Então, vale muito a pena você lembrar que quanto mais você abrir a sua mente, melhor é a sua escrita. Então não fique somente fechado assim América, Europa, Grécia, Roma. Olhe um pouquinho para a área oriental também. Como que eles pensam, como que eles imaginam, como que eles escrevem, qual que é o público deles. Por que uma série como essa, ou uma obra como essa, feita pelo Akira Toriyama, é uma das maiores obras do gênero e que encantou o mundo todo? Vale muito a pena. Abra cada vez mais os seus horizontes para melhorar cada vez mais a sua escrita. Então vamos lá, no vídeo de hoje eu vou te falar de 5 dicas de como que você pode se tornar um melhor escritor. Mas antes de tudo, você já sabe, inscreva-se aqui no canal, ative as notificações, porque toda quarta-feira, que eu já ajeitei com o pessoal da Albatross, tudo mais, a produção, isso, aquilo, outro, toda quarta-feira, certinho, tem um vídeo novo para você. Muitas pessoas acreditam que você precisa ter talento, que tem que ser uma coisa nata, que nasce junto com você. Mas na verdade tem várias e várias técnicas, várias e várias maneiras para que você, mesmo que não tenha nascido com aquele talento, com aquela veia escritora, se te der na telha uma vontade de escrever um livro, você pode aprender várias técnicas, várias e várias maneiras, estratégias, táticas, maneira de escrever, maneira de olhar o mundo, tantas e tantas outras coisas que você pode começar a aprender para se tornar um bom escritor. Então, talento não é tudo. A gente conhece muitas e muitas pessoas que têm um grande talento, mas nunca escrevem a sua obra. E várias pessoas que nunca pensaram em escrever alguma obra e do dia para a noite pensaram de começar a escrever. E aí utilizaram algumas técnicas, que a maioria eu vou te passar aqui nesse vídeo, e claro, se tornaram algumas autoras de grandes best-sellers. Então vamos a essas dicas dadas pelo Rusga, que ele dá cursos para escritores iniciantes e forneceu para a gente aqui 5 dicas maravilhosas. Vamos à primeira. Primeira dica, primeiro seja escritor e depois seja crítico. Comece a escrever, comece a treinar a sua habilidade e não comece a se criticar ou ouvir críticas bem no começo. É muito importante que você comece a exercitar. E depois que você já escreveu alguma coisa, sei lá, 10, 20, 30, 40 páginas, fala assim, eu acho que alguma coisa está completa, nem que seja pelo começo ou o primeiro capítulo, e aí você começa a olhar para trás. Aí você começa a reler, de certa maneira revisar, olhar se as palavras estão bem juntinhas, certinhas, em concordância, se dá para entender o texto. Mas não comece a cada linha que você escreve, cada linha você começa a se tornar autocrítico. Isso vai acabar com a sua imaginação, vai acabar com a sua criatividade e até mesmo com a sua vontade de continuar escrevendo. Então comece a escrever. Depois de um tempo, você acha que terminou o primeiro capítulo? Releia. Veja aquilo que você pode melhorar. Aquela piada que pode ser mais engraçada, aquele momento de suspense que talvez você pode colocar mais detalhes, uma riqueza maior para ajudar no imaginário do seu leitor. Primeira coisa é escrever. Depois você começa a ouvir críticas e também a se criticar. Então nunca esqueça, exercite, pratique, depois você revisa tudo. E a segunda dica, que parece uma coisa muito louca, mas saiba ouvir as críticas. É claro que nem toda crítica realmente é positiva, que nem toda crítica também é negativa, mas você tem que ter uma certa maturidade para entender o que aquela outra pessoa que passou o olho pela sua obra quer passar para você, porque isso é muito importante. Às vezes a gente não percebe, mas quando a gente está muito focado numa tarefa, no seu caso escrever um livro, algumas coisas passam batido. Você não percebe a falta de uma vírgula, você não percebe que faltou uma concordância, que de certa maneira o texto não está bem entrelaçado, tem parágrafos perdidos. Isso acontece. A nossa mente é dessa maneira, totalmente desordenada. Você começa a colocar no papel e aí começam as coisas a se encaixar. E é por isso que muitas vezes, somente depois da segunda revisão, da terceira, que você fala, agora eu acho que tá legal. Assim como o resumo. Não sei se você lembra, mas na época da faculdade era mais ou menos assim.
Primeiro você escrevia o texto que o professor pedia, depois você olhava aquele texto e falava, eu acho que eu posso melhorar para ter uma nota melhor. E depois você olhava de novo. Você revisava umas 2, 3 vezes. Então isso é muito importante. Não somente você escrever e somente depois você se criticar, mas também saber ouvir as críticas. O que essas pessoas estão querendo falar para você? E claro, não vai desfazer a amizade, nem nada dessas coisas por conta de uma crítica negativa. Muitas críticas negativas são aquelas necessárias para que você possa amadurecer o seu texto, amadurecer a sua habilidade como escritor e, é claro, ter uma ótima obra. Então, saiba ouvir, não leve para o lado pessoal, entenda que é uma obra. Você, claro, tem um vínculo emocional com essa obra, mas nesse momento da crítica você tem que se desligar, como se fosse uma outra obra qualquer. Não aquela coisa, é o meu filhinho, que bonitinho, eu vou proteger ele. Não, nada disso. Ouça as críticas, compreenda as críticas e aquilo que você notar que é realmente necessário de mudar, mude. Terceira dica, comece com textos curtos. É claro que eu não estou falando para você começar a escrever o seu livro no formato de Twitter, mas pode ser. A gente não está vendo aí tantos youtubers e tudo mais que pegaram todos os twitters, aí falam um pouquinho da história de vida, que tinha por trás daquele tweet, alguma coisa assim. Já é uma maneira de começar a escrever. A ideia é que você comece a escrever parágrafos curtos, histórias curtas, contos, crônicas, pequenas poesias, e depois, conforme a habilidade vai aflorando, conforme você vai conseguindo realmente ter uma linearidade daquilo que você está escrevendo, aí você começa a ter uma escrita mais extensa, um pouquinho maior. Então, se um dia você escreveu 5 páginas, em pouco tempo, talvez você escreva 6, 7, 8, 9, 10. Muitos livros começaram exatamente assim, com textos curtos. E conforme foi se escrevendo, um textinho aqui, outro textinho ali, uma parte aqui, outro parágrafo aqui, uma estrofe, sei lá o que, começou-se a juntar. E aí algumas coisas são jogadas fora, algumas coisas são adicionadas, mas o miolo da obra, o core, como se fala muito nas empresas, né, na parte de empreendedorismo, core business, né, então o core, o núcleo, o mote, já estava montado. Infelizmente o Pascal fazia isso. Você lembra do Pascal? Claro que você lembra do Pascal. Puxa, quem que não lembra do Pascal? Quem que era Pascal mesmo? O Pascal ele escrevia várias e várias notas e ia colocando naquelas agulhas que ficam em cima das mesas, sabe daquele mercadinho muito antigo que coloca a notinha, o recibo, né, aquela agulha e coloca lá o papel? Ele ia colocando várias e várias notas daquelas. Ele nunca escreveu um livro, mas se juntar todas aquelas notas, todas as descobertas científicas dele, os devaneios, o imaginário, daria uma bela de uma obra. Mas infelizmente ele não deixou nada pra gente exatamente compactado e linear para que a gente pudesse ler. Dica número 4, descubra o seu estilo. Tem vários e vários escritores e autores que, dependendo da sua prática, se você já leu bastante daquele autor, logo no comecinho, mesmo se alguém tapasse a capa, você identificaria o estilo, como que ele escreve. Muita gente, até tem um vídeo aqui no canal sobre o Ernest Hemingway, muita gente, por conta de suas obras, que são extremamente detalhadas, que conseguem ativar o imaginário da pessoa, ele consegue mostrar tudo aquilo que ele viu. Inclusive fala exatamente isso naquele vídeo, o fato de você colocar uma experiência vivida no papel. Isso é muito legal, isso é muito importante, traz muita emoção, várias expressões, vários detalhes, e é isso que o seu leitor precisa. Mas voltando aqui, descubra o seu estilo. E não é do dia para a noite que você vai se tornar um Machado de Assis, um Ernest Hemingway, um Dan Brown, Jorge Amado, nada disso. É com o tempo. Só que você tem a sua maneira de escrever. E isso vai aflorando com o tempo. E por incrível que pareça, existem alguns escritores que conforme o tempo vai passando, conforme as coisas vão acontecendo ao redor, vão mudando algumas coisinhas na sua escrita. Um dos autores mais conhecidos de romances, o Nicholas Sparks, ele tem o seu estilo de escrita. Mas tenho certeza que não é exatamente a mesma coisa do primeiro ou segundo livro que ele escreveu. Com o tempo vai amadurecendo, você tem experiências novas, técnicas novas, vai melhorando o seu repertório, então vai melhorando um pouquinho mais, ou mudando, para não falar exatamente melhorando, mudando o seu estilo. Então você não tem que ser uma pessoa fixa, mas também você não pode ter isso na sua cabeça, eu já tenho que saber qual que é o meu estilo. Com o tempo, isso vai aparecer. Então, por favor, prática, prática e prática. Quinta e última dica, entenda o hábito dos leitores brasileiros, que é o nosso caso, que a gente está fazendo esse vídeo aqui, e também um pouquinho mais da vida dos escritores, como é que foi a vida desse cara, o que ele fez, pelo que ele passou, como que ele começou a escrever, o trabalho dele, os acontecimentos, como que ele enxerga o mundo. Quanto mais você pegar pessoas de sucesso,
e começar a entender a mentalidade daquela pessoa, o cotidiano, os hábitos, o comportamento, as atitudes, muito mais fácil de você chegar num patamar perto ou até igual daquele escritor, daquele autor. Porque você começa a seguir uma trilha. E como dizem por aí, o sucesso deixa pegadas. Quanto mais você entender sobre o mercado editorial, porque sim, é um mercado, a gente não pode ser muito romântico aqui, que é somente escrever um livro, ponto final, acabou. É um mercado como todo outro, tem pessoas, essas pessoas podem ser segmentadas, essas pessoas têm desejos, essas pessoas têm vontades, têm dificuldades. Essas pessoas hoje acessam muito e muito as redes sociais. Essas pessoas hoje não têm mais tanto tempo assim como imaginariam que tinham há 50 anos atrás, alguma coisa. Ou seja, o mercado é feito de pessoas. Então, quanto mais você entender do mercado editorial, das editoras em si, quanto mais você entender a respeito da mentalidade de escritores, não precisa ser grandes escritores, mas escritores que você gosta, que você admira, que você gostaria de trilhar um caminho parecido. Quanto mais você entender sobre todo esse campo semântico que está em volta do escritor e do autor, melhor. Tanto para você moldar a sua mentalidade, adquirir novos comportamentos, novas atitudes e conseguir encurtar, digamos assim, o seu caminho para o sucesso. Melhor também porque você vai ter uma base muito mais sólida. Ao invés de você ter aquela coisa imaginária, eu vou escrever o primeiro livro, vai ser um best-seller, nossa, que demais, que show. Você começa a perceber o mundo como ele realmente é. No caso, o mercado literário tem pessoas. Essas pessoas têm vontades. Essas pessoas gostam de ler algum estilo de livro. Nem todas as pessoas são iguais. Algumas pessoas que são iguais você pode separar num grupo. E tantas outras coisas você pode começar a fazer. Mas para poder não complicar muito aqui para você, duas coisas. Entenda do mercado editorial e a outra, os hábitos do leitor, no nosso caso, brasileiro. Assim você sabe exatamente aonde você está pisando, sem criar muita expectativa, mas tendo um planejamento, sabendo exatamente o que fazer, quando, como e por quê. E aí, escritor, gostou da dica de hoje? Vou deixar 2 vídeos aqui para que você possa assistir no nosso canal e também o botãozinho para que você possa se inscrever. E não se esqueça, toda quarta-feira tem vídeo novo, fresquinho para você. E claro, se você gostou do vídeo, deixa o seu like. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.